So hello people, be welcome for one more class here with me, Teacher Nicholas. Então, olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais essa videoaula aqui comigo com o professor Nicholas. Today we're gonna start one more class here together, and for sure, we are going to learn so many different words today. Então hoje nós começaremos mais uma aula aqui juntos e eu tenho certeza que nós vamos aprender muitas outras novas palavras, novos vocabulários. Eu tenho certeza que tudo que eu passar aqui para você, essa aula foi preparada com muito cuidado, com uma semana praticamente aí de antecedência, porque eu queria trazer esse conteúdo para você um conteúdo realmente muito importante, um conteúdo que fosse fazer uma diferença muito grande, que fosse um divisor de águas para vocês. Então, hoje eu vou ensinar aqui como que você faz para aprender novas palavras em inglês, novos vocabulários e o que você deve fazer para nunca mais esquecer essas novas palavras. Claro, lembra, tudo que eu passo aqui para você é de extrema importância que você coloque em prática, não apenas que você pegue esse vocabulário, olhe aqui comigo, putz, fica super empolgado com a aula, dá uma lida, vai acompanhando, só que depois murcha, acaba esquecendo. O mais importante, lembra, não é o que nós fazemos aqui. O mais importante é o que você vai fazendo no seu dia a dia. Por que é que eu costumo falar para todos os meus alunos? Nós temos aqui um tempo juntos, só que você é dono do seu tempo. Você tem 24 horas do dia, 7 dias por semana com você mesmo. Então lembra, por mais sacrificante que seja, tenta separar um tempo do seu dia, todo dia um pouquinho, mas tenta separar esse tempo para você aprender inglês, para você treinar, para você melhorar a cada aula. Eu tenho certeza, com todos esses vocabulários que eu, o nosso coordenador Eric, professor Caio, professor Silas, estamos fazendo para vocês essas aulas semanais, eu tenho certeza que só com elas você já consegue dar os seus primeiros passos, você já vai sim sair falando inglês fluente daqui. Então, como eu falei, eu vou compartilhar minha tela um pouquinho com vocês aqui, que eu vou explicar mais a fundo o que nós vamos aprender. Chega de mistério, né? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui, beleza? Agora vocês estão vendo minha tela. Então, como prometido, pessoal, hoje eu vou mostrar como você faz para aprender novas palavras todos os dias e não esquecê-las, como montar frases em inglês e como aplicar tudo isso na vida real. Lembra, eu vim falando muito isso nas minhas últimas aulas. Todo professor, você pode comparar a minha aula com a do Caio, com a do Silas, com a do coordenador Eric, toda aula é diferente uma da outra. Cada professor tem a sua característica de ensinar, cada professor tem uma forma de passar essa informação para o aluno. Claro, todas elas têm o mesmo objetivo, que é fazer você falar inglês. Só que lembra, cada um de nós tem a nossa peculiaridade. Então, eu sempre, por exemplo, eu sempre gosto de tudo que eu ensinar aqui para vocês, no final, pum, colocar num diálogo da vida real. Então, lembra, tudo que eu vou ensinar aqui para você, eu não quero que você se desespere, não quero que aconteça nada, não precisa se descabelar, porque no final da aula eu vou fazer com você um diálogo da vida real. No caso, eu coloquei as minhas informações, mas eu vou explicar para vocês. Eu quero que você preste bastante atenção em todas as informações, porque eu tenho certeza que se você colocar isso em prática, você não vai mais esquecer nenhuma palavra em inglês. Eu vou passar aqui várias dicas para vocês melhorarem o seu vocabulário, melhorarem a sua comunicação, combinado? Então, eu vou fazendo aqui, vou explicando parte por parte, e lá no final, como prometido, nós teremos aquele diálogo da vida real, ok? Então vamos lá. A dica de número 1, eu vou passar 4 dicas, e a quinta é o diálogo. Então são 4 dicas para a quinta, que vai ser um exercício onde nós vamos colocar isso em prática, beleza? So let's go, vamos lá. A primeira, como aprender novas palavras e expressões todos os dias. Muitos alunos falam para mim, poxa, Nicolas, mas qual que é o segredo? O que que eu tenho que fazer? Eu já paguei o curso, mas vocês não podem confundir você pagar um curso, você está fazendo um curso com uma pílula. Por que que eu falo isso? Porque ainda existe muita gente que acha que o inglês é uma pílula, que você simplesmente, pum, põe na boca, toma e você vai sair falando inglês. Não é assim. Assim como, por exemplo, vou falar aqui, o, os esportistas demoram tempos e tempos. O Messi, por exemplo, ele demora tempo para ser o melhor do mundo. Uma hora ele vai ser, ou perdão, o Messi ele já foi o melhor do mundo aqui. Você pode perceber que eu não conheço muito de futebol, tá? Mas você vai vendo, o Messi já foi eleito o melhor do mundo, o Ronaldinho Gaúcho, tem o melhor na natação, que é o Michael Phelps, tem o melhor no boxe. E para essas pessoas chegarem no nível que elas estão hoje, não foi simplesmente dormindo. Elas tiveram muito trabalho por trás, muito esforço, muita dedicação. E o inglês, ele não é diferente. Então, como que eu faço, Nicolas, afinal, para aprender novas palavras, novas expressões, ganhar vocabulário? Eu costumo falar para os meus alunos que séries, filmes, desenhos, documentário, tudo isso ajuda muito no seu desenvolvimento. Eu vou dar um caso, por exemplo, da minha irmã.
Minha irmã, ela não fala absolutamente nada de inglês, mas ela já foi viajar para os Estados Unidos. Ela não encontrou nenhuma dificuldade. Mas por que não? Porque ela foi para Orlando, ela foi para um lugar onde as pessoas queriam que ela gastasse dinheiro lá. Então elas vão fazer de tudo para que ela saia com a sacola cheia de coisa, para que ela gaste dinheiro lá. Então eles vão falar, vão fazer mímica, eles não querem nem saber. E por que que eu tô falando isso? Porque hoje a minha irmã ela só assiste filme dublado, sabe? E isso não, para mim, para quem tá querendo aprender inglês, não é o correto. Eu falo, gente, nós temos que assistir filmes, séries, tudo isso em inglês. Ah, Nicolas, vai ser legenda? Não, de jeito nenhum. Você vai colocar o áudio em inglês, porém a legenda em português. Aí vai entrar uma atividade que eu gosto muito, que é da assimilação, que nós vamos ver até mais para frente. Só que você está ouvindo os atores falando, só que em certo momento você acompanha com a legenda, você vê escrita naquela palavra. Ou seja, quando você vê em outro lugar, em outro momento, aquele vocabulário, você, pum, vai conseguir identificar com mais facilidade. Então a dica principal para vocês: séries, filmes, desenhos, documentários, treinamentos, aulas, tenta colocar tudo em inglês, tá? Tenta colocar em inglês. A minha namorada, por exemplo, ela começou a fazer exercício de inglês da seguinte forma: ela assiste a série em inglês, só que agora ela não assiste mais com legenda. Então ela está treinando o listening dela, ela está treinando a compreensão dela. Tudo isso está trazendo um vocabulário muito bom. Por exemplo, aquela série é Grey's Anatomy. Grey's Anatomy, para quem não sabe, é uma série de médicos, tá? Que se passa nos Estados Unidos. É uma série antiga, só que, se eu não me engano, ela passa até hoje. Então, essa série ela tem muito termo médico. Então, no começo era muito difícil para ela, ela encontrava as mesmas dificuldades. Só que com o passar do tempo, ela foi tirando a legenda. Então, quando chegou lá, por exemplo, na temporada, de número 7, de número 6, ela já não estava mais com legenda, porque o vocabulário ele vai repetindo, é um vocabulário de médico, é um vocabulário bem específico. Só que é onde que eu quero chegar, que ela hoje já está em outro nível, e eu quero levar vocês para esse nível. Eu quero que vocês treinem, eu quero que vocês pratiquem, eu quero ver vocês falando inglês fluente. Nós vamos tornar esse lugar aqui, o nosso YouTube, o nosso canal, onde pessoas só falam inglês. Então eu quero vocês nessa jornada junto comigo, tá bom? Então vamos lá. Como ele conseguiu? Falando sobre a parte da minha irmã. Como que ela conseguiu ir para lá? Poxa, porque como eu expliquei para vocês, ela precisava apenas comprar as coisas, então era muito mais simples do que nós estamos imaginando aqui. Ela vai lá, aponta o que ela quer, pronto. Olha o tamanho, paga, acabou. Ela não tem que ter um diálogo, ela não precisava de nada mais. E até uma dica para você, eu tenho muitos alunos que estão indo para os Estados Unidos, para o Canadá, estão indo viajar ou estão indo a negócios. Pessoal, saiam da sua zona de conforto, tá? Saiam da sua zona de conforto. Nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouco, mas lembra, não vá para lá e fique falando português. Aproveite que você está lá e fale o inglês, beleza? Então, dica de número 2, criando o seu próprio dicionário. Então é engraçado, se nós pararmos para pensar quantas palavras você escuta por dia. Eu não sei se é ao certo ao número, tá? Mas eu sei que são milhares, milhares, milhares de novas palavras, de palavras repetidas. E isso é completamente comum. Agora imagina assim, em inglês, imagina se você procura aprender apenas 3 novas palavras por dia. Ah, Nicolas, mas 3 não é pouco? Não, e eu vou te mostrar o porquê. Se todo dia você procura aprender 3 novas palavras, no mês você vai aprender 90 palavras novas. Ou seja, seu vocabulário vai enriquecer muito. Você imagina isso num curto espaço de tempo, de 3, 6 meses. Você está com um vocabulário completamente diferente, você está com seu inglês totalmente desenvolvido, você consegue se comunicar, você não lembra de uma palavra, mas vem outra na mente que tem o mesmo significado, seu vocabulário está cada vez mais rico. Então, como que eu posso fazer, Nicolas? O que eu sugiro para os meus alunos? Se todo dia, vamos supor, você está assistindo aquele exercício, perdão, você está fazendo aquele exercício de assistir série, filme em inglês, tem uma palavra nova? Pum, pausa, rapidinho. Pausa, pega seu bloco de notas lá no celular, vai no bloco de notas do computador, um caderninho, um papel, uma caneta, não importa. O que tiver mais fácil, o que você se sentir melhor. Anota, palavra tal, um tracinho e a tradução na frente. Acabou. O que você vai fazer? No final do seu dia, você vai olhar aquele papel. Olha, hoje eu aprendi essas 3 palavras novas. E vai ficar olhando diversas vezes num dia. Eu tenho certeza que no outro dia, você vai lembrar com facilidade. Putz, eu lembro ontem que eu estudei que watch é o quê? Dog, que é cachorro, table, mesa, tudo isso, todos esses exercícios, lembra, você precisa fazer todos os dias. Você precisa fazer disso um hábito para você, não apenas um estudo, mas sim um hábito, combinado? Então esse foi o nosso segundo exercício para aprender palavras no mês. 90 palavras novas, 3 palavrinhas apenas por dia. E você com certeza vai enriquecer muito o seu vocabulário, beleza? Então vamos lá. Dica de número 3, fazer análise de um texto junto com o seu áudio.
Mas como assim, Nicolas? Que essa é uma das dicas que eu particularmente, tá? Eu passo muitos para os meus alunos. Mas por quê? Porque ela é uma atividade onde nós trabalhamos focado na sua assimilação. Lembra que no comecinho eu falei para você ouvir, acompanhar, você ver a legenda, você acompanhar com a fala dos atores? Aqui é da mesma forma, só que aqui você pode pegar e fazer em forma de texto. Então, depois eu vou até aplicar. Eu não estou entrando muito em mérito aqui, porque depois eu vou retornar, eu vou explicar cada uma delas aqui para você. Só que nesse ponto eu já posso te explicar. Tinha um professor que trabalhava aqui com a gente, um professor chamado André Rabelo. Esse professor, no caso, ele foi formado pelo nosso método, ele foi aluno lá atrás, há muitos e muitos anos atrás. Ele acabou se tornando professor. E graças à metodologia da aprendizagem acelerada, ele aprendeu o espanhol, o inglês, o italiano e o francês sozinho, absolutamente sem ajuda de nenhum professor. Mas por que eu estou falando isso? Estou mostrando para vocês que é possível você aprender inglês. O inglês não é uma língua difícil de ser aprendida, ela só precisa da sua dedicação. Mas voltando ao assunto, o que esse professor fazia lá atrás? Ele me contou uma vez, na hora que ele estava, perdão, aprendendo, deixa eu lembrar, o italiano. Ele gosta muito de moto e tudo mais, então ele estava seguindo aquele motociclista Valentino Rossi. Tudo que tinha de material do Valentino Rossi, seja palestra, entrevista que ele deu, ele pegava todo esse material e ficava escutando, ficava lendo, ficava acompanhando. Por quê? Porque ele fez aquilo lá um espelho para ele. Foi a forma que ele encontrou de treinar, de ter contato com a língua. Ele uniu algo que ele gostava ao útil ao agradável, algo que ele gostava com algo que ele precisava, algo que era o objetivo dele. E é isso que eu quero que vocês façam, combinado? Procura pegar esse exemplo do nosso professor e aplicar no seu dia, aplicar na sua maneira de estudar, na sua forma de estudar. Beleza? E como eu expliquei, nós faremos tudo isso aqui. Então, eu vou explicar na prática para você no final da aula como que você vai treinar. Combinado? E a dica de número 4. Pô, Nicolas, mas como assim trabalhar com sovaco? O sovaco que nós falamos é o sujeito, verbo e o complemento. Vou dar alguns exemplos aqui. O sujeito, verbo, complemento. I was running. I am working. I woke up early. You ate potato. Por que que eu estou falando isso? Essa é a melhor forma de você criar as suas frases. São frases simples, mas a partir do momento que você começa a criar as suas frases, você começa a criar então os seus diálogos e aí a conversa já vira outra. Porque na hora que você for conversar com alguém, eu tenho certeza, você vai conseguir se comunicar muito melhor, você vai entender a pessoa muito melhor e você vai conseguir estruturar as suas frases de uma forma melhor. Beleza? Então agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos aplicar tudo que nós aprendemos aqui como atividade da vida real, tá? Eu separei aqui um diálogo, então nós faremos da seguinte forma, vamos lá? Eu vou ler primeiro só em inglês e depois em português. Então eu quero que primeiramente você escute a minha voz e vá acompanhando com o mouse só em vermelho. Esquece em português. Eu quero que você só acompanhe com a legenda em inglês, beleza? Então vamos lá. Eu vou pronunciar de uma forma relativamente rápida, tá? Uma forma tranquila, mas depois eu vou fazer mais pausadamente. Então, procura ficar junto aqui comigo e acompanhando. Vamos lá. Good morning. How are you? Fine, thanks. How about you? I'm doing good, too. Are you Mr. Watson? Estou indo bem. Você é o Sr. Watson? No, I'm not. What's your name, please? Hassel. Nicholas Hassel. What's your nationality? I am Brazilian. What is your profession? I am English teacher. Are you single? Yes, but I will get married this year on December. Nice. How many children do you have? I don't have any children yet. Where are you from? What's your hometown? It's São Paulo. Where is that? It's in the southeast of Brazil. Repetindo aqui a palavrinha nova, southeast. How do you like our city? It's beautiful. How long are you going to stay here? For about 5 days. Okay, enjoy your stay in our country.
Beleza? Então nós faremos novamente esse diálogo, porém olhando a parte em inglês com o português, para trabalharmos a assimilação, prestarmos atenção na tradução e então nós ganharemos esse vocabulário. Combinado? Let's go again for the second time, people. Então nós faremos de novo, só que agora pela segunda vez. Let's go. Good morning, how are you? Bom dia, como você está? Fine, thanks. How about you? Bem, obrigado. E você? I'm doing good too. Are you Mr. Watson? Eu estou indo bem também. Você é o Sr. Watson? No, I'm not. Não, não sou. What is your name, please? Qual é o seu nome, por favor? Hassel. Nicholas Hassel. What's your nationality? Qual a sua nacionalidade? I am Brazilian. Sou brasileiro. What is your profession? Qual a sua profissão? I am English teacher. Sou professor particular de inglês. Are you single? Você está solteiro? Yes, but I will get married this year. On December. Sim, mas vou me casar esse ano. Em dezembro. Nice. How many children do you have? Legal. Quantos filhos você tem? I don't have any children yet. Eu não tenho nenhum filho ainda. Where are you from? De onde você é? Aí ele pergunta novamente, eu só não coloquei aqui. I'm from Brazil, eu sou do Brasil. What is your hometown? Qual a sua cidade natal? It's São Paulo. São Paulo. Where's that? Aonde que é? It's in the southeast of Brazil. Está no sudeste do Brasil. How do you like our city? O que você achou da nossa cidade? Oh, it's beautiful. Maravilhosa. How long are you going to stay here? Quanto tempo você vai ficar aqui? For about 5 days. Mais ou menos 5 dias. Ok. Enjoy your stay in our country. Ok. Aproveite as férias no nosso país. Perfeito, perfeito. Deixa eu compartilhar aqui de novo a minha tela com vocês. Vamos lá. Beleza. Então, pessoal, vocês perceberam que nesse diálogo que eu acabei de fazer com vocês, eu acabei colocando as minhas informações. Aonde acontece a mágica mesmo? Lembra, quando eu treino no meu dia, não apenas quando eu estou fazendo a nossa aula. Então, acabando essa aula aqui, eu quero que você procure criar os seus diálogos ou monta aquele planinho de estudo igual eu passei para você. Não espera até amanhã. Procura começar hoje, tá? Comece a escrever o vocabulário novo que você viu aqui na aula, assiste essa aula de novo, não tem problema. Quantas vezes for necessário para você, procura pegar as dicas de novo do sovaco, de como você faz para montar as suas frases, do que você precisa fazer quando você está assistindo filme, como você faz aquele exercício de assimilação, que foi o que nós fizemos aqui. Lembra, a assimilação é quando você escuta algo e está acompanhando também. Por exemplo, trabalhando com música. A música é uma ótima ferramenta no nosso aprendizado. Então, o que você deve fazer? Putz, Nicolas, eu gosto de tal cantor, tal cantora. O que você faz? Olha lá na internet a letra da música em inglês. Beleza, agora você vai achar o áudio dela. Você vai ouvir a letra da música e acompanhar a letra escrita. Nessa forma, você vai fazer aquilo que eu te falei, trabalhar muito a parte da sua assimilação, que é esse o objetivo, você ganha vocabulário dessa forma. Eu tenho certeza que com esses 4 passos que eu dei para você, com essas 4 dicas, você primeiro vai aprender novos vocabulários todos os dias. Segundo, você não vai esquecer mais essas palavras, porque você vai olhar todo dia 3 palavrinhas novas, 90 palavras no mês. Uau, é muito fácil de você ganhar vocabulário, é muito fácil de você desenvolver o seu idioma. E terceiro, tenho certeza que com o exercício que eu mandei para você, você vai criar seus diálogos, você vai levar seu inglês para outro nível. Para quando você precisar dele, seja para um trabalho, a viagem, a negócio, você vai conseguir montar a estrutura da sua frase, você vai conseguir se comunicar com a pessoa mais facilmente, beleza? E como brinde, eu estou deixando aqui embaixo um link para você clicar e ir para o nosso treinamento 100% grátis, do que você precisa fazer também para não esquecer vocabulário, de como você usa a sua mentalidade para aprender inglês todos os dias, para torná-la em uma máquina de vocabulário. Então clica aqui, dá uma olhada, que eu tenho certeza que esse link aqui vai te ajudar bastante nesse mini treinamento, beleza? So, see you in the next class, people. Vejo vocês na próxima aula. If you need something, just write here. Se você precisar de algo, apenas escreva aqui embaixo, ok?
See you soon and bye bye. Vejo você em breve. Tchau, tchau.